Voltando aqui, pessoal, mais um bloco e agora nós vamos começar falando aqui pelo princípio agora da informação, tá? Princípio da informação que você encontra no inciso 5 e no inciso 6. Vimos ainda há pouco o princípio da igualdade, da preservação da autonomia, né, do usuário do SUS, mas olha só, o inciso 5 é direito do usuário do SUS, né? Ter a informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde. Ou seja, o usuário do SUS, né, vamos pegar aqui a caneta vermelha, o usuário do SUS, as pessoas assistidas, o usuário tem direito de saber o seu real diagnóstico. É direito dele, não pode ser escondido. Então, se a pessoa ela vai morrer, o profissional da saúde, o médico, tem que chegar com ela e falar, você vai morrer. Tá? Não pode ser escondido nada do usuário do SUS. É direito dele. No inciso 6, divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e sua utilização. Aqui é um outro prisma. Tá? O SUS tem que informar quais os serviços de saúde que ele oferece em determinada região, os locais, tudo isso tem que ser informado. Tem que ser dada ampla publicidade sobre os serviços de saúde prestados pelo SUS. Tá? Por isso que você vai colocar aqui por mim, joga aqui a tela toda, Douglas, joga aqui a tela toda. Nós temos aqui, né? Nós temos aqui o princípio aqui da informação, né? Temos aqui o princípio da informação, onde nós vamos ter aqui dois prismas, tá? Vamos ter aqui um ligado ao paciente, ao usuário do SUS e à sua família, onde, nesse caso, esse usuário do SUS, ele tem direito, possuem direito, coloquem aí, de ter conhecimento do seu estado clínico, tá? Do seu estado clínico. Deu para entender? Desse lado aqui, o estado clínico de um usuário do SUS, é direito do paciente ter esse estado clínico, como é que está a saúde dele e também da família. Mas esse estado clínico, ele é sigiloso em relação a terceiros. Terceiros não podem ter conhecimento. Terceiros, gente, são pessoas que não têm nada a ver com a pessoa lá que está doente. Então, a imprensa, por exemplo, ela não tem direito de saber como é que está a saúde de determinada pessoa que está sendo tratada pelo SUS. Só se o paciente, só se a família quiser. Tá? Então, está ligado a esse prisma. Temos um outro ponto que você vai colocar aí, que é esse direito à informação referente aos serviços de saúde. Em relação aos serviços de saúde, você vai anotar, tá? Deve ser informado, tá? Aos usuários do SUS, tá? Quais instituições públicas e privadas fazem parte do Sistema Único de Saúde. Isso tem que ser informado. Quais as instituições fazem parte do Sistema Único de Saúde? Beleza, gente? Deu para entender aí? Então, esse princípio aqui da informação, ele está dividido dentro desses dois incisos, o inciso 5 e o inciso 6.
Legal aí, Douglas, tá a telinha aí, beleza? Vamos agora para o inciso 7. O inciso 7 tem a ver com aquele assunto que nós falamos lá da vigilância epidemiológica, lá no artigo 6º, parágrafo 2º aqui da Lei 8.080. Só que agora o princípio, né, que está ligado ao SUS, o SUS deve, isso é um princípio, o SUS deve utilizar, ele deve utilizar a epidemiologia. O que é epidemiologia? Ele deve utilizar toda essa investigação. Por que as doenças estão acontecendo, né? Em quais localidades estão acontecendo mais e mais doenças? Isso tudo tem que ser utilizado. É dever do SUS utilizar essa epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Joga a tela toda aqui, Douglas. Olha só. A epidemiologia, você vai colocar aqui, ó. Epidemiologia. A epidemiologia, ela nada mais é do que uma ciência, ela é uma ciência que estuda, olha só, os padrões de ocorrências de doenças. Por que doenças acontecem? Então, esse porquê que essas padrões de ocorrências de doenças, por que doenças acontecem em determinada região? Por quê? Isso quem vai me responder vai ser a epidemiologia. Depois que a epidemiologia consegue me responder esse porquê que determinadas doenças estão acontecendo, o SUS vai conseguir estabelecer prioridades. Além disso, vai conseguir o SUS alocação de recursos para combater aquela doença. Vai conseguir vai conseguir mais dinheiro. E vai também ter uma orientação programática. Ou seja, ele vai fazer programas de saúde para aquela doença, para aquela região. O grande exemplo que eu dou, gente, pode vir aqui, O grande exemplo que eu dou é aqueles casos de microcefalia que estavam sendo causados pelo Zika, Então, a epidemiologia ela entrou lá naquela área do Nordeste, Pernambuco, na Bahia, e ela entrou ali todo o pessoal da epidemiologia para saber por que estava acontecendo vários casos de crianças nascendo com microcefalia. E por causa da epidemiologia, descobriram que foi por causa do Zika, que era por causa do Zika. Então, começaram a atuar, a epidemiologia começou a estabelecer prioridades, o SUS começou a estabelecer prioridades, mandar dinheiro para aquelas regiões para atacar o problema na raiz. Vocês podem perceber que hoje em dia já reduziu bastante a quantidade de microcefalia em relação àquele grande surto que aconteceu há uns meses atrás. Tudo por causa da epidemiologia, quando a epidemiologia descobriu que era o Zika que causava a microcefalia. Deu para entender? Tranquilos? Então esse é o princípio da utilização da epidemiologia. O próximo princípio é o princípio diretriz também, Pode aqui, ó, aqui é princípio, pode jogar, Princípio e diretriz, princípio e diretriz da participação da comunidade. Tá a tela toda aí? Pode jogar a nossa tela toda aí. Fábio, o que vem a ser a participação da comunidade? Então, você vai colocar aqui esse princípio, ele é participação da comunidade, participação da comunidade,
diz respeito ao seguinte, né? Ele disciplina que a comunidade, Fábio, mas quem é comunidade? Todos nós. A comunidade, todos nós devemos, disciplina que a comunidade deve participar. Olha essa palavra aqui, pessoal, deve participar da gestão. Quando a gente fala aqui gestão, da administração, tá? Do SUS. Através de quê, Fábio? Aí você vai tentar lembrar. Através desses dois institutos. E isso aqui nós vamos estudar melhor lá para frente, lá na Lei 8.142, mas isso aqui é participação da comunidade. A participação da comunidade nas conferências de saúde, participação da comunidade nas conferências de saúde, que são reuniões de profissionais da saúde, dos usuários do SUS, e também dos chamados conselhos de saúde. Isso aqui, gente, tentaram, na época que veio a Lei 8.080, tentaram retirar isso aqui da Lei 8.080, só que aí, né, a pressão foi tão grande que o governo teve que fazer a Lei 8.142 de 90, onde aqui na Lei 8.142 nós vamos encontrar, pode vir a telinha aqui, nós vamos encontrar a participação da comunidade e o que vem a ser as conferências de saúde, o que vem a ser os conselhos de saúde. Tá? Então, lá na Lei 8.142, nós encontramos aqui esses dois institutos. Mas aqui na Lei 8.080, da forma que nós estamos estudando agora, eu quero que você entenda que a participação da comunidade ela está no artigo 7º também aqui da Lei 8.080. A participação da comunidade está lá na Constituição e ela está aqui também no artigo 7º, no inciso 8. Beleza? Tranquilos? Legal. Temos agora o próximo princípio também, chamado de princípio diretriz também, né? Pode jogar a tela toda aí, que é o princípio da descentralização político-administrativa. Olha só, e aí ele fala com direção única, né, em cada esfera de governo, tá? Em cada esfera de governo. Onde? Com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e também a regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. Muito bem, vamos lá. Você vai colocar aqui, ó. Nós vamos pegar aqui a caneta e aí você vai colocar descentralização. Descentralização. O que é descentralização, Fábio? Entenda assim, é a divisão de competências do SUS, lógico, né? Entre as três esferas de governo. Entre as três esferas de governo. Então, as três esferas de governo seriam aqui o governo federal, os governos estaduais e o governo municipal. Então, cada um tem suas competências. Isso aqui é descentralização. E cada uma dessas aqui vai ter uma direção. Temos a direção única aqui, que é do governo federal, temos a direção aqui do governo estadual e temos a direção aqui do governo municipal. Por isso que ele fala aqui, ó, com direção única em cada esfera de governo. Não existe uma direção para todo o SUS, não existe uma direção para todo o SUS, não. Existe uma direção em cada esfera de governo. Tá? E essa descentralização, ela vai dar ênfase, tá? Na descentralização dos serviços para os municípios
E aí surge um subprincípio, que é o subprincípio da municipalização. Fábio, o que é esse subprincípio da municipalização? Gente, o município, né, é quem ele é responsável por aquela chamada saúde básica. Ele é responsável por aquele nível primário de saúde, aquele primeiro atendimento, tá? Então, essa parte de consultas médicas, essa parte de exames médicos, isso aqui dentro do SUS envolve 80% da procura por saúde. Ou seja, procura por saúde. O município, ele é o mais sugado de todos os entes, do ente federal, do estadual, do municipal, pode vir a telinha aqui, ele é o mais sugado. Ele é o mais sugado de todos. Tá? E por isso que ele vai receber mais e mais verbas, ele vai receber mais e mais recursos. Tá? Então, você vai colocar assim, ó, o município, por se encontrar mais perto do cidadão, tá? E possuindo a maior procura, receberá mais recursos. Então ele recebe, os municípios no rateio, tem muito, muito mais dinheiro para os municípios do que para os estados no ramo da saúde. Tá? No ramo da saúde. Muito bem, temos agora, aqui dentro ainda de descentralização, o subprincípio da regionalização. O subprincípio da regionalização. Esse subprincípio da regionalização, né, diz que os serviços de saúde devem ser organizados em cada região. Então, os serviços de saúde devem ser organizados em cada região. Eu não posso fazer um serviço de saúde para todo o Brasil, para todo o país. Eu não posso fazer isso. Por quê, Fábio? Porque cada região tem as suas características, cada região tem as suas, né, peculiaridades. Por isso que não pode ter um serviço de saúde, às vezes, para todo o país. Tá? Então, é para cada região. Muito bem. Então, aqui um resumo disso aqui, um resumo dessa regionalização seria organizar, o SUS sempre tem que procurar organizar as ações e serviços de saúde por regiões ou até áreas, tá? Em determinadas áreas. Beleza? Tranquilos? Então isso é a regionalização, que está bem aqui, ó. Regionalização. E o terceiro subprincípio é o subprincípio da hierarquização. O SUS, né, ele deve ser atendido, né, você vai colocar aqui, ó, o atendimento do SUS tá, deve seguir os níveis de atenção. Como assim, Fábio?
Presta atenção, galera, presta atenção. Olha só, uma pessoa, ela procura um posto de saúde, que é o nível primário de saúde, tá? Que é o nível primário. E aí essa pessoa vai lá fazer uma consulta médica, ela está com dores, né, em alguma parte do corpo. O médico faz lá da casinha da saúde, do posto de saúde, faz ela, né, passar por alguns exames e constata que ela precisa ser operada com urgência. Então, o nível primário, que geralmente aqui está no município, já encaminha esse paciente para o nível secundário, ou até mesmo o nível terciário. Já encaminha direto aqui, onde isso aqui geralmente é administrado pelo Estado. Então, já encaminha. Mas digamos que a pessoa precisa passar por essa operação e ainda precisa fazer um transplante. E aí manda a pessoa para o nível terciário ou até mesmo para o nível quaternário, tá? Onde às vezes isso aqui é administrado pelo Estado ou até mesmo pela União, tá? Então, hierarquização é eu ir progredindo de acordo com os tipos de problemas de saúde. Claro, uma pessoa que está com muita dor, ela já é levada para uma situação de emergência, de urgência, tá? De cara, ela já não passa pelo primário. Então é analisado o nível onde essa pessoa está de saúde para ela ser encaminhada para o local apropriado. Então, gente, dentro desse princípio da descentralização, nós temos a municipalização, temos a regionalização e temos a hierarquização. Tranquilos, meus amigos, tranquilos. Muito bem. Agora nós vamos para o princípio, né, que está no inciso 10, que é o princípio da integração. Esse princípio da integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico. Joga aqui, vem aqui comigo. Primeira coisa que eu quero, joga a tela toda, né? Joga a tela toda. Primeira coisa que eu quero que você faça é você anotar essa pegadinha aqui, para você não confundir. Ó, não confundir princípio da integração com o da integralidade, que nós falamos ainda há pouco, que é a saúde aqui, né, em todos os níveis, a saúde por completo. E esse princípio da integração, da forma que nós estamos estudando, ele diz que o poder executivo em todas as esferas tá? Em todas as esferas, deve atuar de forma integrada. Deve atuar de forma integrada, promovendo ações de saúde, então em todos os níveis, ações que visem proteger o meio ambiente, porque isso também é saúde, e aqui de saneamento básico, que é o esgoto. Então, isso tem que ter uma integração. Todos os níveis do Poder Executivo, quando nós falamos aqui, todos os níveis do Executivo, nós estamos falando aqui, União, estados, todos os estados e os municípios. E o Distrito Federal, que vai estar no bolo aí. Todo mundo tem que estar o quê? Integrado. Beleza? Tranquilos? Então esse é o inciso 10, princípio da integração. Vamos para o 11, princípio da conjugação dos recursos financeiros.
princípio, aqui no 11, da conjugação dos recursos financeiros, dos recursos tecnológicos, dos recursos materiais, dos recursos humanos da União, dos Estados, Federal e Município, na prestação de serviços de assistência à saúde. Gente, aqui, esse princípio da conjugação, pode jogar a tela toda, esse princípio da conjugação. Fábio, o que é conjugação? Conjugação. O que é o princípio da conjugação? União. Todo mundo vai unir esforços. Esforços. Conjugação de recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos. E também humanos. Então, a união desses recursos, recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos, todo mundo aqui vai se unir, para prestação de assistência à saúde à população. Para prestação de assistência à saúde, da população. Tá? Aqui vai ter uma união de todo mundo, Conjugação quer dizer união. União de quem, Fábio? Da própria União do Governo Federal, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Show de bola, né, gente? Show de bola. Estão macetando essa lei aí toda para ficar uma coisa maravilhosa aí no teu caderno, na tua mente aí, para o dia da prova. Eu tenho certeza que você vai lembrar de tudo isso. O inciso 12... princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. Joga a tela toda aí. Por esse princípio, você vai entender, vou pegar aqui outra cor, diz respeito, esse princípio aqui, diz respeito, que problemas de saúde da população, olha só, devem ser resolvidos, devem ser resolvidos em todos os níveis de assistência, em todos os níveis de assistência, aquela assistência primária, secundária. Então, se a população está com algum problema ligado à saúde, isso aqui tem que ser resolvido. Então, capacidade da resolução quer dizer resolver esses problemas de saúde da população. Tá? Quer dizer resolver esses problemas de saúde. Então, não pode a administração pública deixar, né? A população está ficando doente em determinada área, uma determinada doença está se sobressaindo em determinada área, a administração ela tem que atuar. Por exemplo, está começando a voltar no país casos de sarampo. Tá? Então, há muitos anos o Brasil estava com sarampo erradicado, mas já está começando a ter um surto de sarampo pelo Brasil. Tá? Então, o governo brasileiro não pode se deixar de lado. Se ele está percebendo que está voltando o sarampo, se ele está percebendo que está começando a população a pegar mais esse tipo de doença, o governo SUS tem que agir, é dever dele resolver esse problema. Tá? Beleza? Esse é o princípio da capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência. E agora, nós temos o último princípio. Joga a tela toda aí. É o princípio da organização
dos serviços de modo a evitar duplicidade de meios idênticos, né? Aqui, gente, seria, né? Você vai colocar aqui, seria o seguinte: os serviços de saúde tá? Os serviços de saúde devem ser devidamente combinados. Combinados e também você vai colocar e integrados. Lembra que nós falamos? E integrados. Em todas as esferas de governo, em todas as esferas de governo, em todas as esferas de governo, tá? Evitando o que, Fábio? Evitando o que? O bis in idem. Fábio, bis in idem, o que é isso? Evitando bis in idem em gastos com saúde. Quando cai bis in idem, pode jogar a tela aqui. Quando cai bis in idem, só os meus alunos acertam. Bis in idem quer dizer uma palavra em latim, duplicidade. Que é exatamente o que deve ser evitado. Então, deu um surto de saúde em determinada área. A União investe milhões, o Estado investe mais milhões e o município mais outros milhões de reais. Gente, não pode ser assim. Tem que ter um acordo entre eles, né? Não pode ter nem dinheiro a mais, nem dinheiro a menos. Então, não pode acontecer duplicidade em gastos com saúde. É um dos princípios mais relevantes. Não se pode jogar dinheiro de saúde no lixo. Não se pode gastar com saúde um centavo a mais. Tá? Não se pode. Ah, Fábio, é corrupção. Não vamos nem tocar nesse ponto de corrupção que a gente vai fugir um pouco do nosso tema. Tá? Não vamos falar disso agora. Mas entenda, saúde não é brincadeira, saúde não podemos gastar com saúde, né, não podemos jogar dinheiro da saúde no ralo, tá? Quando se faz isso, se joga dinheiro da saúde no ralo, está se matando pessoas, estamos causando sofrimento a pessoas que precisariam desses recursos e não vão ter. Gente, pode vir aqui, então, né, aqui nós falamos de todos os princípios do artigo 7º daqui da Lei 8.080. Próximo bloco, vou trazer aqui umas questõezinhas só para você ver como é que isso aqui é cobrado. E aí, nós vamos seguir aqui o nosso estudo da Lei 8.080 detalhada, maceteada, esquematizada, de uma forma que não tenho dúvida que você vai gabaritar. Um grande abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro. Tchau!